Fala galera, beleza? Você já ouviu falar do cacto cadeira de sogra? Você já experimentou algum doce de cacto? Então essas são algumas curiosidades que eu vou estar abordando no vídeo de hoje. Nosso primeiro cacto curioso tem um nome bem sugestivo, cadeira de sogra, isso mesmo. Ele é um cacto originário do México e chama bastante atenção pelo seu enorme tamanho, que pode chegar até 90 centímetros de diâmetro, e também pelo seu formato arredondado, que lembra um enorme puff. Com isso, não demorou muito para ele ganhar esse apelido carinhoso de cadeira de sogra. E parece ser bem convidativo, vocês não acham? Bom, agora falando sério, essa é uma espécie que, apesar de ser amplamente cultivada pelo mundo, em seu habitat natural ela está sendo ameaçada de extinção, devido principalmente à atividade humana, como a construção de uma barragem e a coleta ilegal. E uma última curiosidade sobre esse cacto são as suas flores, que vão surgir após uns 20 anos de vida. Eu diria que essa é uma espécie para pessoas bem pacientes. Realmente esse é um cacto aí para você ter para a vida toda. O nosso segundo cacto do vídeo também tem um nome bem curioso, cabeça de velho. E como vocês podem estar vendo nas imagens, esse cacto possui um emaranhado de cabelos brancos, fazendo jus então ao seu nome. Essa é uma espécie nativa do México e um fato que me chamou a atenção é que em algumas regiões de onde esse cacto é originário, a população local costuma lavar com shampoo seus cabelos para que eles fiquem mais brancos em datas comemorativas. Sendo que nessas regiões, geralmente mais pobres, o shampoo é considerado um item de luxo. E por fim, as suas flores também são um pouco demoradas, assim como cadeira de sogra, e levam de 10 a 20 anos para florescer. O Opuntia stricta, também conhecido por pera espinhosa, tem uma história bem interessante. Esse é um cacto nativo do sul dos Estados Unidos, toda a América Central, Caribe e ainda Equador e Venezuela. E esse é um cacto que possui atraentes frutos vermelhos e flores amarelas, o que levou a ser introduzido em várias outras partes do mundo a partir do fim do século XIX, sendo encontrado em países do sul da Europa, norte da África, África do Sul, sul da Ásia e Austrália. Esse cacto então se alastrou rapidamente por alguns desses países, uma vez que não encontrou inimigos naturais, se tornando então uma espécie invasiva. Para se ter uma ideia, no Sri Lanka, esse cacto cresceu em uma área costeira de 30 quilômetros, entre pastagens, dunas de areia e florestas, cobrindo centenas de hectares, sendo que algumas áreas se tornaram tão densamente cobertas que se tornaram inacessíveis tanto para humanos quanto para animais. Agora dá para entender esse nome, né? Cacto invasor. Bom, o nosso próximo cacto, não, você não está vendo errado. O Ora pronobis pertence ao grupo mais primitivo dos cactos, o das perescas, que é o único com folhas desenvolvidas. Diferentemente dos cactos modernos, a peresca culeata, ela possui um caule mais fino e, como a maioria, possui grandes espinhos, ou melhor, falsos espinhos. Daí deriva seu nome, a culeata. Diz a lenda que o nome Ora pronobis deriva de um tempo em que esta era colhida em um quintal de um padre enquanto ele rezava sua missa, onde o refrão Ora pro nobis era muitas vezes repetido. Você já comeu uma fruta chamada pitaia? Pois saiba que esse é o nome dado ao fruto de várias espécies de cactos epífitos, dos gêneros Ilocérios e Selenicérios. O termo pitaia significa fruta escamosa, e também é conhecido por fruta dragão. E existem três variedades diferentes de frutas: a vermelha com polpa branca, a vermelha com polpa vermelha e a amarela com polpa branca. E além da pitaia, existem outros cactos com frutos comestíveis, como o figo da Índia e o mandacaru. Aproveitando então aí o gancho das frutas, vamos falar agora dos doces. Você sabia que em alguns lugares da região Nordeste é comum o preparo de doces do cacto coroa de frade, que é feito a partir de sua coroa e o doce pronto se assemelha a uma cocada. Outro cacto também é comum a utilização para se fazer doces é o xique-xique. Esse também é um cacto bem comum na região do semiárido nordestino e o doce é feito a partir de seu caule.
Normalmente forma-se uma geleia que é preparada juntamente com a rapadura. Bom, eu imagino que esses doces devem ser muito bons, mas eu particularmente prefiro continuar apenas cultivando essas belezinhas. E não pense que é só no Brasil que os cactos são utilizados para fazer doces. Em vilarejos mexicanos é bem comum a utilização dos chamados cactos barril, como o da espécie Pherocactus platiacanthus, onde são utilizados os seus frutos para a obtenção de um tipo de geleia. Mas acho melhor a gente parar por aqui e seguir em frente porque eu já estou ficando com fome. Bom, seguindo então pelo universo degustativo dos cactos, chegamos então a uns cactos alucinógenos. Entre eles temos o cacto São Pedro, que é o Trichocereus pachanoi. Esse é um cacto nativo de países como Peru, Venezuela e Colômbia, e é utilizado há muitos séculos pelos nativos norte-americanos, em especial os índios do Peru e da Venezuela, com a finalidade de buscar contato com os deuses e obter visões mágicas proporcionadas pela ingestão da planta dita como sagrada. Um outro cacto que também é utilizado para um efeito alucinógeno é o chamado cacto peyote, ou Lophophora williamsi. Este é um cacto nativo do sudoeste dos Estados Unidos e parte do México. E assim como o cacto São Pedro, o peyote também é utilizado por povos nativos da região em alguns de seus rituais religiosos. E os efeitos de seu uso são semelhantes ao de outras substâncias psicodélicas, tais como cãibras, vômitos e lágrimas escorrendo sem sentimento de tristeza, sendo então os efeitos do peyote mais fortes do que os do cacto São Pedro. Bom, agora vamos falar um pouco do cardon gigante. Este é tido como um dos maiores cactos do mundo. Esse é um cacto nativo do noroeste do México, região de Baixa Califórnia e Sonora, e ele pode chegar próximo a incríveis 20 metros de altura e o seu diâmetro de tronco pode chegar até 2 metros, pesando então várias toneladas. Além disso, ele possui uma grande longevidade, podendo viver mais de 200 anos. E outro fato curioso é que o seu crescimento é extremamente lento. Com 50 anos de idade, ele tem em torno de uns 2 metros de altura. E os seus primeiros braços vão apenas surgir com uns 75 anos. Essa espécie se assemelha muito ao cacto saguaro, que também possui grandes dimensões, sendo essa uma briga boa de cactos gigantes. Bom, eu já falei do maior, agora eu vou falar da menor espécie de cacto existente, que é o chamado Blossfeldia lilliputiana. E como vocês podem estar observando nas imagens, ele possui dimensões microscópicas, sendo que raramente ele excede um diâmetro de 1,2 centímetros. Esse é um cacto nativo do sul da Bolívia e noroeste da Argentina, e é um cacto muito notável apesar de seu tamanho, pois são os únicos cactos capazes de secar completamente e depois conseguir reidratar as suas células quando regadas. Chegamos então ao topo da lista dos cactos curiosos, e nada melhor do que essa belíssima flor Caducul, que advém de uma das espécies de cactos conhecidos como Dama da Noite, o Epiphyllum oxypetalum. Tá, mas o que tem de curioso nisso? O fato é que essa é uma das flores mais desejáveis do mundo, com valor inestimável. E isso se deve em primeiro lugar à sua floração, que ocorre apenas uma vez no ano, ou raramente 2 vezes. As suas flores se abrem por volta da meia-noite e se fecham apenas 2 horas depois. Por isso ela é uma das flores mais raras e desejadas do mundo e é conhecida como a flor que não pode ser comprada. Bom, galera, e é com essa belíssima flor Caducul que eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Se tiver bastante like, eu estarei fazendo mais vídeos desse tipo. Comentem aí também qual desses cactos aí chamou mais a atenção, qual dessas curiosidades foi a mais interessante. E não esqueça de estar compartilhando o vídeo aí nas redes sociais, que vai estar ajudando bastante o nosso canal. Bom, galera, então acho que isso é tudo. Valeu!